Pode, pode. Bom, o grupo do trabalho é composto pelo Breno, o Fernando, o Guilherme Masson, o Guilherme Lourenço, o Jaime, o Ellison e o Winter. A gente vai estar apresentando aí o relatório do nosso experimento que foi feito pela matéria de fitopatologia aplicada. Pode passar para a introdução. Esse trabalho teve como objetivo principal estar mostrando ali de forma prática para os alunos alguns conhecimentos que foram passados em sala de aula. E isso mostrou para a gente ali a importância do planejamento estratégico na hora de conduzir um ensaio ou até mesmo uma lavoura ali. Mostrou para a gente a importância de ferramentas e insumos de qualidade durante toda a implantação ali de cada parcela no ensaio. O tempo certo para controlar as pragas e nos ajudou a resgatar alguns conhecimentos de matérias que a gente já teve no passado, como fisiologia vegetal, nutrição de plantas, dentre outros. Agora a gente vai falar um pouco sobre o planejamento estratégico, como ele foi feito. Primeiro a gente começou analisando o posicionamento daquela parcela ali no campo do conhecimento. Então a gente observou mais ou menos de qual direção aproximadamente vinha o sol ali, para que a nossa cultura pudesse ter o maior tempo de fotoperíodo ali durante o dia. Então, ali tem uma bússola, né, que até aqui nessa imagem mesmo a gente consegue ver a orientação aproximada de onde estava vindo o sol, ali, leste-oeste, e esse quadradinho, retângulo aí, esse retângulo em vermelho, mostra aproximadamente onde se encontrava a parcela ali no campo do conhecimento. No próximo slide, a gente consegue ver mais ou menos como foi disposta ali a nossa parcela ali, nossos experimentos. No caso, os quadrados que estão em azul representa todas as nossas culturas, desde a alface, a abóbora, a melancia, feijão, a soja e o milho. Então a gente buscou colocar o milho do lado de um experimento de milho que os grupo colega ia implantar, para que dessa forma a gente não tivesse como estar ocasionando nenhuma possibilidade de sombra ali nas demais culturas que precisavam de sol, principalmente as olerícolas ali. E as olerícolas a gente colocou do lado de uma cultura de amendoim, que vinha da turma do sexto semestre ali, que da mesma forma não iria atrapalhar a nossa condução ali. E as demais culturas a gente posicionou conforme ilustrado aí. Pode passar? Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre o planejamento antes do plantio, né? Como você vê na imagem, eu fiz um pequeno croquis, é, mostrando como você realizou o planejamento, o plantio. Como você pode ver do lado direito, com a cor meio verde, foi feita a plantação de milho, com espaçamento entre linhas de 50 centímetros a 20 centímetros de espaçamento de planta, de cada um. Depois o rosa que nós plantamos também a soja do lado, também teve um espaçamento de 50, de 50 centímetros entre linha e 7 centímetros entre plantas. O feijão, ele também foi feito um espaçamento entre linha de 50 centímetros por 7 centímetros entre plantas. E num quadradinho, dois quadradinhos no lado, que você foi na imagem, também foi feito o alface, né? Foi plantado tanto o alface roxo e o verde, com um espaçamento de 30 centímetros de espaçamento de linha, né? E 30 centímetros entre plantas. E da abóbora e da melancia, o espaçamento entre elas foi de 50 centímetros entre linha e 50 centímetros entre plantas. Pode passar. Pode passar. Esse aí foi o slide que eu acabei de falar, mostrando o espaçamento de cada um. Beleza? Bom, boa noite. Vou falar um pouco sobre o progresso das atividades no plantio. Bom, no dia 15 de agosto foi realizada a limpeza do local com auxílio da enxada, onde também foi determinado o croquis que a gente se utilizaria, né? Como o Brendão tem falado. E também onde a gente determinou a utilização da palhada para o canteiro, principalmente da abóbora e da melancia, onde auxiliaria, né, na diminuição de infestação de plantas daninhas. Aí pode passar.
Bom, agora a determinação do plantio. No dia 16 de agosto foi feito o plantio do milho Pro 2 e do feijão carioca, onde teve o auxílio, né, da matraca, do campo do conhecimento e também de trena para verificação do espaçamento na qual seria plantado. É, no dia 31 de agosto foi realizado o plantio da abóbora e da melancia. A abóbora seria a Hiroko e a melancia a Farflex, onde foi feito com auxílio de enxada a abertura das covas, e depois que as sementes foram postas, foram colocados o estaqueamento para que conduzisse elas nesse início. Por fim, no dia 3 de setembro foi feito o plantio do alface, onde teve a cultivar crespa vermelha Rosana Rouge, o alface crespa grande Ribitz nacional, onde foi feito as covas com as mãos mesmo, e ali elas foram plantadas. E por conta do vazio sanitário, a soja ela foi plantada no dia 10 de outubro, com a semente BMX Potência RR, onde foi feito com auxílio de trena para o espaçamento e auxílio da enxada para abertura da linha, foi feito a semeadura dessa semente. Agora falando um pouco sobre a adubação nesse mesmo slide, tanto milho quanto soja e feijão foi realizado adubação com o 82816 da Yara Brás. O alface foi utilizado pó de rocha e adubação orgânica com esterco de galinha. E a melancia e a abóbora com adubação orgânica também de esterco de galinha. Certo, agora falando agora como que está agora no momento, o milho, se vocês observarem lá na plantação, vocês vão observar que tem uma diferença do crescimento e no desenvolvimento de algumas espigas, de alguns milhos. Quando comparado com uma planta sadia e uma planta que apresentou enfesamento, vocês podem observar aí na foto, questão de tamanho de espiga, tamanho de pé. E também já tem a possibilidade de algumas espigas já serem colheitas, já serem colhidas lá no projeto. Aí a questão da soja. A soja ainda não chegou a produzir, né? Porque, obviamente, já havia sido comunicado que não daria tempo de produzir. Mas nós observamos algumas doenças também na soja. E vale ressaltar que, tipo, nós encontramos essa cercosporiose lá na soja. E ainda se encontra lá. E também falando do feijão, chegou ao ponto de produzir algumas vagens, só que algumas vagens apresentam lá no momento, o coletótrico, que no caso vai manchar aí tanto a vagem, quanto vai afetar também a semente, no caso do feijão. E vai afetar, obviamente, a produção, da minha propriedade, ou no caso ali do experimento. E falando da abóbora, a abóbora ela já chegou a produzir, só que ainda não está no tamanho e nem no tempo de colheita. E também, se você for lá, você vai observar que existe alguns mildios também na folha da abóbora. Na imagem não dá para ver muito bem, mas tem umas manchas meio esbranquiçadas na parte de baixo. Na parte de cima tinha como se fosse umas manchas meio que de óleo. Aí é mais fácil observar também contra o sol. Aí falando sobre o alface, alguns alfaces foram colhidos, nós chegamos lá, não tinha uns alfaces lá, mas tudo bem. E se vocês observarem também, alguns já estão pendoando. Então quer dizer que eles já passaram do ponto de colheita. E também teve alguns alfaces que apresentaram a doença do vira-cabeça. Se você chegar lá, temos lá que apodreceram. E falando da melancia, a melancia também já chegou a produzir, obviamente, só que ainda nós não colhemos a melancia. Que ainda não apresentou ponto de colheita, tipo o talinho ainda não secou. E a planta continua ainda vegetando muito bem, conforme você observa aqui na imagem da direita. Está se espalhando bem ainda a melancia. Ô,
Vou falar sobre o progresso das atividades que foram as capinas que a gente realizou. Vou falar um pouco sobre a mata interferência. O que seria essa mata interferência? Seria a competição das plantas daninhas entre a cultura que a gente escolheu. Daí, o que isso interfere nas plantas? Porque ela compete por água, luz, nutriente e espaço também. E dependendo da cultura, pode ocorrer percas de 90% das plantas. E outra coisa também, vai dificultar na hora da colheita. No nosso experimento, a gente não quis passar herbicida. Por quê? Com medo de haver deriva, aí podendo prejudicar os nossos colegas. E a gente também teve como que fala? O nosso maior problema lá foi também a tiririca. E o que seria? A tiririca é difícil, uma invasora difícil de controle, tanto na enxada quanto no herbicida. E a carpa nossa foi realizada uma vez por semana e foi aos domingos. E até que período que a gente foi carpindo? Até a cultura nossa e crescendo, daí a cultura que a gente plantou vai abafando a planta, as plantas daninhas, e a gente não tem. Não, daí não vai mais atrapalhar no desenvolvimento da nossa cultura. Pode passar. Como mostra a imagem, do lado direito na onde que a gente não tinha carpido ainda, e já do lado esquerdo é onde que carpimos. Pode passar. Essa aí também é a imagem, como vocês podem observar, a soja no meio, onde a gente carpiu, e se repararem ao fundo do lado esquerdo, dá para ver que o feijão fechou entre linhas e não há interferência mais das plantas daninhas. Pode passar. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos falar então um pouco sobre controle das pragas. A gente identificou ali que a presença de alguns insetos, né, como cigarrinha, e então fizemos então uma aplicação aí para controle de praga, aproveitando também, né, que iríamos fazer a aplicação, fizemos uma mistura de calda com adubo foliar e também com um fungicida, bactericida microbiológico. A gente usou, acho que pode passar já, por favor. Bom, a gente usou como o microbiológico Serenade. Ele é um bacilo thuringiense, muito bom no controle de algumas fitopatologias que afetam várias culturas. E como foliar, utilizamos aí o Ruter AA, um foliar com todos os macros e micros nas quantidades ali ideais, e também o em gel pleno aí para controle de alguns insetos. As doses utilizadas, né, foram aqui para o Ruter AA. A gente utilizou 2 litros por hectare em uma aplicação única. Pro Serenade, a gente usou a recomendação máxima também em aplicação única com 6 litros por hectare. E pro em gel pleno, a gente usou aplicação de 250 ml por hectare, também em aplicação única. E basicamente foi isso.
tivemos um bom resultado quando foi comparado com a parcela que não foi tratada. Porém, a gente não fez nenhum delineamento estatístico, então, dessa forma, acaba que não conseguimos trazer aí resultados calculados do experimento, mas visualmente se observou que o milho, aonde foi feito o tratamento, apresentava uma melhor condição relacionada em comparação com o milho onde não foi feito o tratamento. Conforme o milho foi se desenvolvendo, a gente foi encontrando aí algumas pragas. Do estágio do V1 até o estágio atual, a gente encontrou o gafanhoto. Logo após o nascimento, os gafanhotos eles vão se alimentando das plantas mais rasteiras e conforme eles vão crescendo, eles vão se alimentando do resto do tecido vegetativo. Em seguida, a gente encontrou também a lagarta do cartucho, a Spodoptera frugiperda. A gente começou a encontrar ela a partir do estágio V3 até o atual. A gente encontrou ela mais pelos excrementos que elas deixam próximas do cartucho, onde elas se alojam e onde elas vão raspando as folhas para sua alimentação. O tratamento de sementes é bem interessante aí para o controle da lagarta nas fases iniciais e aplicação de inseticidas e também o uso de biológicos, como meu colega Guilherme comentou, o uso de baculovírus e Bacillus thuringiensis é bem utilizado aí para o controle das lagartas. A vaquinha, a larva da vaquinha, ela foi encontrada desde do estágio inicial, até o final, a gente foi encontrando inclusive o adulto da espécie. A larva ela vai se alimentando de raízes, interferindo na absorção dos nutrientes e acaba reduzindo a sustentação das plantas. O uso de agrotóxicos é utilizado para principalmente usar a base de acefato, mas o controle biológico também é utilizado por meio de inimigos naturais. Existem fungos que são utilizados também para o controle da vaquinha. E por último, a cigarrinha do milho, Daubolus maides, ela é vetora de várias doenças, como por exemplo o vírus raiado fino e também 2 molicutes. Ela vai estar se alimentando aí da seiva da planta e o principal controle dela é feito através de erradicação de plantas voluntárias, daninhas, evitar a multiplicação do vetor em plantios sucessivos também. Mas também existem cultivares menos susceptíveis ao patógeno e o controle biológico ele pode ser feito com Beauveria baciana. E, assim, pode ser utilizado também inseticidas sistêmicos no tratamento das sementes para cigarrinha do milho. Na apresentação a gente trouxe somente a cultura do milho, porque foi a única cultura que a gente escolheu, essa era dada a possibilidade, então a gente escolheu a cultura do milho para estar avaliando ali alguns resultados de aplicações e uma testemunha. Basicamente esse é o nosso trabalho, agradeço a